Sabe esses desafios de você ficar 7 dias ou 14 dias vivendo, experimentando uma vida um pouquinho diferente da que você leva, vivendo uma vida lixo zero durante 7 dias? Então, eu queria recomendar que você não fizesse isso, mas eu vou te explicar por quê. Se você nunca ouviu falar sobre esses desafios, tem um montão aí na internet. São desafios que uma pessoa se propõe a ficar vivendo de um jeito completamente diferente do que ela vive normalmente. E tem também o desafio que eu já vi em alguns veículos, especialmente veículos de mídia, de você experimentar viver como que é viver uma vida lixo zero e fazer isso por aí um período curto de tempo, tipo 7 dias. E se você tá pensando de repente em testar assim, tipo, vou dar uma testadinha, ficar 7 dias vivendo como a Cristal supostamente vive, e será que isso funciona? Será que não funciona? Daí eu vejo se é pra mim e se isso dá certo, sabe? Se você já viu algum desses desafios, você sabe que o que acontece normalmente é que a pessoa não gosta, ela fica frustrada, especificamente quando o assunto é lixo zero. E é aqui que eu quero entrar no ponto de por que eu acho que não faz o menor sentido. O primeiro erro pra mim, e eu digo que é erro mesmo, é que a pessoa compra tudo novo. Tem uma lista ali de compras de produtos que supostamente ela precisa pra começar ou pra viver essa vida desse jeito. E aí já tá um problema, porque a ideia de viver uma vida produzindo menos lixo e menos desperdício é a gente usar tudo que a gente tem até o fim. Então, muito antes de comprar qualquer coisa, eu sempre falo, use até o fim. Foi o que eu fiz, é o que eu falo para as pessoas fazerem, porque não faz sentido você sair comprando um shampoo natural, sólido, que vem sem embalagem de plástico, se você já tem um que funciona, que tá cheio, e aí você vai desperdiçar todo o produto para usar um outro. Você não tá sendo exatamente desperdício zero, você tá sendo desperdício 500 ml aí. Esse é um problema da gente pensar que as coisas funcionam e que as coisas existem porque a gente compra elas, né? Se a gente deixa como viabilidade de viver uma vida com menos desperdício adquirir produtos novos, de fato vai parecer que é uma coisa difícil para muita gente, que é uma coisa que envolve uma questão de privilégio de ter dinheiro para conquistar essas coisas, comprar essas coisas, e a gente não tá entendendo a questão principal, que é o consumo. O problema do lixo é o consumo e como a gente consome as coisas. Então não faz sentido a gente comprar e ter uma lista de compras, sendo que a gente provavelmente já tem um montão de coisas em casa, e aí poderia estar usando elas até o fim, e aí sim achar uma alternativa para aquela coisa que tivesse menos embalagem, que tivesse ingredientes mais naturais, ou enfim, que fosse uma substituição que fosse menos impactante, lembrando que tudo é impactante no meio ambiente. A segunda coisa que acontece é não pesquisar, porque se você vai fazer um negócio em 7 dias, não dá tempo suficiente para você pesquisar profundamente todas as opções que existem. Vou dar alguns exemplos aqui. Se você quer lavar seu cabelo, você pode fazer isso de várias formas, gerando menos lixo. Você pode fazer isso usando shampoo saponificado, você pode fazer isso usando shampoo não saponificado, sólido, né, em barrinha, que gera menos embalagem, porque normalmente vem em papel. Você tem a opção de comprar esses shampoos sólidos artesanais ou industrializados, você tem a opção de lavar o cabelo com bicarbonato e vinagre, você tem a opção de lavar o cabelo só com água também, que é uma técnica que chama water only, que é literalmente a tradução de só água. Quer dizer, tem muitas alternativas e que você vai ter que pesquisar muito para descobrir o que funciona com o seu tipo de cabelo. Dependendo da genética do seu cabelo, ele tem necessidades completamente diferentes da minha, por exemplo. Isso é uma coisa que só pesquisando muito a fundo. E daí, se você compra uma alternativa que supostamente a lixo zero e não dá certo porque você não pesquisou, não deu tempo de fazer a transição, você não escolheu uma opção que funciona melhor para o seu cabelo, você não pesquisou alternativas para transição, enfim, é óbvio que vai ser frustrante, né? Assim,
Pro cabelo, especificamente, é uma coisa que... E pele, quando a gente fala de produto, é uma coisa que demanda um tempinho mais aí de pesquisa, inclusive para entender o funcionamento dos ativos, o funcionamento dos ingredientes, que tecnologias que existem dos produtos, e isso só muita pesquisa resolve. Além de que pesquisar muito é importante para a gente também questionar as coisas que a gente quer, porque quando a gente sai do normal de consumir as coisas e ir atrás de produtos, mas não necessariamente você precisa daquele objeto, daquela marca para cumprir a função que você tá querendo. Quer dizer, a gente pode focar muito mais na função, e é só pesquisando muito e quebrando a cabeça e testando muitas vezes que a gente chega nesses resultados muito legais. O terceiro problema que eu já introduzi aí nesse segundo de não dar tempo de pesquisar é de não conseguir se adaptar às coisas, porque a gente precisa de muitos dias, de muitas semanas para mudar hábitos, né? Tem algumas pesquisas que dizem que a gente precisa de 21 dias, tem outras que falam que a gente precisa de 60 dias. A questão é que não é em 7 dias que a gente muda nosso hábito. Você tá vivendo há, sei lá, 20, 30 anos de uma forma, e aí em 7 dias você vai mudar tudo isso? Claro que não vai dar certo, né? Então é óbvio que a gente vai ficar triste e frustrado porque não funcionou. Fazer uma mudança de hábito, e aí pode ser pensar em qualquer hábito aí. Você vai ter que ser muito persistente por muitos dias para começar a ser automático. Então não dá para em 7 dias você falar, fiz um teste e deu super certo em 7 dias. Não, porque daí na outra semana você tem, sei lá, uma emergência, você tá com humor ruim, acontece alguma coisa ruim na sua vida, e daí você não quer, você esquece de fazer aquilo, e daí desanda, porque na outra semana você não tá habituado a você voltar àquele. Então precisa de muito mais tempo, né? Essa é a equação, é que não dá em 7 dias, a gente precisa de muito mais tempo. E aí, eu acho que o principal problema, quer dizer, não sei se é principal, mas enfim, um dos outros grandes problemas dessa coisa toda aí é que a gente não vai olhar pro nosso lixo, né? Não vai olhar pra gente mesmo e não vai analisar essa coisa toda aí, que é o mais difícil de mudar de vida, é a gente olhar pra si mesmo e olhar pro lixo que a gente produz. Não tem como a gente falar, vou reduzir minha produção de lixo sem abrir a lixeira da sua casa e falar o que tem aqui dentro, que tipo de resíduo tem aqui. É embalagem de comida, é embalagem de bebida, é embalagem de produto de limpeza, de cosmético, qual que é o meu consumo que gera mais resíduo, que tipo de resíduo é esse, é resíduo reciclável, é resíduo que nem dá para reciclar, é resíduo que é reciclável mas eu não separo. Enfim, a gente precisa olhar as lixeiras da nossa casa para falar, é esse meu problema, eu preciso resolver esse aqui. E aí uma outra coisa que eu queria falar para vocês é de a gente olhar para si mesmo, demora muito tempo, porque a gente foi criado num mundo que demanda muito do nosso desejo por objetos. Então é muito difícil a gente mudar isso, a gente ter menos desejo de consumir coisas, é muito difícil da gente se desprender dessa necessidade de comprar coisas. Muitas das habilidades que a gente adquire ao longo do tempo de recusar as coisas, que recusar é tão importante, tão difícil, a gente vai ressignificando objetos, a gente vai ressignificando momentos, a gente vai ressignificando as coisas para que elas encontrem um novo sentido na nossa vida. É uma coisa que a gente vai fazendo um trabalho por muito tempo, acho que para sempre enquanto a gente estiver nesse mundo, porque a gente é bombardeado em todos os lugares por desejo de ter coisas específicas, né, e não cumprir funções. Para olhar para si demanda um esforcinho muito grande, então não é com uma listinha de coisas que a gente experimenta viver uma vida diferente, porque não funciona dessa forma. O que pode ser uma alternativa, e daí vou dar uma alternativa. Se você chegou até aqui no vídeo, a gente vai dar uma alternativa. Se você quiser testar alguma coisa, eu acho que você pode testar, por exemplo, dizer não por 7 dias para consumo.
e só viver com as coisas que são essenciais. Se você ficar 7 dias sem dizendo não para todas as coisas, eu acho que é um exercício muito mais interessante do que tentar ficar durante 7 dias usando uma pasta de dente que você nem pesquisou sobre, talvez você não goste mesmo. Dizer não é muito mais eficiente, eu acho, como teste para você reconhecer todas as coisas que geram muitos resíduos, que são gatilhos de consumo, muito mais do que pensar em reduzir o lixo comprando mais coisas, gerando mais lixo, tá? É basicamente isso que eu pensei, que acho que é uma boa mensagem pra gente pensar sobre. O resumo da ópera é que não adianta a gente não ter tempo e não ter calma. A gente precisa de muito tempo para se adaptar. Eu fiz esse processo aí durante um ano inteiro. Imagina, 12 meses. Quantos dias tem? 365. Muito mais do que 7, não sei quanto. 52 semanas e não só uma. De escolher uma coisa de cada vez, de ir se habituando, de ir testando e errando para entender o que não funciona. Se você quer produzir menos lixo, você vai precisar de muito, muito, muito tempo. E não tem problema também, né? Vamos ter calma, que é a segunda coisa. Porque assim, quantos anos você tem? Até hoje não te ensinaram que existia esse outro jeito de viver, essa outra alternativa. Quer dizer, até hoje você viveu de um outro jeito, então calma, porque demora um tempinho pra você reaprender um montão de coisas que você aprendeu até agora. É isso, tchau!